Jesus esteja com todos vocês. Estão todos me ouvindo? Bom, graças a Deus. Peço que vocês abram a palavra de Deus, então, no livro do Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Então, peço bastante atenção, porque ele é bastante longo. A exposição não será longa, mas o texto é. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que fizemos? O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou apontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição dos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas de seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar
e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, vendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te glorificamos, a Deus, mais uma vez, glorificamos o teu nome. Pai, pelo dia que o Senhor determinou para que estivéssemos juntos e unidos como tua igreja, para ouvir a tua palavra, Senhor, ser edificado por ela. Faz, Senhor, com que ela encontre morada no nosso coração e frutifique ao longo da semana, Pai, em ações de fé, ações a Deus que manifestam a nossa confiança inteira em Ti. No nome de Jesus, aquele que o Senhor enviou para nos salvar, que nós oramos. Amém. Vou começar. Irmãos, vocês sabem o que significa a palavra martírio? Talvez o entendimento comum da maioria de vocês é de que martírio tem a ver com sofrimento, necessariamente. Mas na verdade a palavra martírio, que é uma palavra grega, ela significa testemunho. A palavra grega martírio significa testemunho, antes de significar sofrimento. Mas, para nós, passou como se significasse especificamente sofrimento. Em especial, sofrimento por uma causa, sofrimento por algo que se pense superior, algo que se pense mais nobre, algo pelo qual se vale a pena morrer. Houve muitos, mas muitos casos na história da igreja de homens e mulheres que foram mortos violentamente por causa da fé em Cristo Jesus. Nos primeiros anos da igreja do Novo Testamento. Nós temos alguns exemplos, como o exemplo de Policarpo, que na arena, quando ia ser devorado pelas feras, pelos leões, ele foi chamado a primeiro negar a Cristo. E aí ter a sua vida salva. Era só isso que lhe bastava. Para poder ter a vida salva, bastava negar a Cristo. E ele responde ao oficial romano que de maneira alguma ele ia negar ao Senhor a quem ele havia servido por 80 anos. Policarpo foi um mártir, ou seja, testemunhou a fé em Jesus com o seu sofrimento muito, muito idoso. E mesmo assim, a sua idade avançada, eu sou velho, estou perto do fim da vida mesmo, por que eu não posso negar a Cristo aqui? Porque em algum momento eu vou morrer. De maneira alguma ele pensou assim, ele foi até o fim e falou para o seu oficial, para o seu algoz, que não iria negar ao Senhor a quem ele havia servido há 80 anos e não havia lhe feito mal, muito pelo contrário, havia lhe salvado, lhe dado razão para lhe viver e lhe dado uma esperança de vida eterna, uma esperança para além dessa vida, de modo que aquele homem idoso morreu. Assim como perpétua felicidade, foram duas mulheres, uma senhora, outra escrava, uma com um filho recém-nascido e outra que foi presa grávida, foram mortas no mesmo dia, sendo atacados por touros. A última, perpétua, foi degolada, porque os touros não a mataram de vez, mas as duas testemunharam Jesus, testemunharam para suas famílias, que chorando pediam, neguem a Cristo, para que vocês tenham a vida de vocês salva, mas não negaram e foram até o fim. Como também os 40 mártires de Sebastião, uma história muito interessante sobre como o testemunho de 2 soldados acabou convertendo 40 soldados em uma noite fria e gelada. A palavra de Deus de hoje, que hoje nós iremos expor,
ela nos mostra que faz parte então dos planos de Deus sofrimento e perseguição que nos aflige neste mundo. Ou seja, é parte da caminhada cristã de fato um sofrer de maneira proposital. Porque é isso que o Senhor está fazendo aqui com os israelitas. Um sofrimento controlado. Em que sentido? No sentido de que apesar deles terem que sofrer apuros, terem que passar pela experiência do medo, da incerteza, o Senhor lhes garantiu, tudo terminará bem, mas vocês precisarão passar pelo mar. Vocês terão o exército egípcio no seu encalço, serão perseguidos. E Deus assim será glorificado, porque este é um verbo bastante repetido aqui. Eu serei glorificado na vida do faraó, e os egípcios saberão que eu sou Deus. Como? Quando vocês foram perseguidos. Então o nosso tema, nós podemos definir assim: Deus é glorificado quando somos perseguidos, até mesmo quando sofremos perseguição, sofremos oposição no mundo. O primeiro ponto, então, que nós vemos a respeito de Deus ser glorificado por meio do nosso sofrimento, é que Ele nos dá uma ordem: obedeça ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, porque é isso que Ele faz com os israelitas. Por quê? Porque Deus é glorificado quando obedecemos. Quando obedecemos, vemos que o levamos a sério. Os israelitas ouviram uma ordem de Deus que não parecia lógica. Eles deram uma volta no deserto. Os 5 versículos antes desse capítulo, Deus diz a Moisés por que é que eles devem fazer isso. Olha, eu quero evitar que eles encontrem os filisteus agora. Agora não é hora deles encontrarem os filisteus, porque se eles encontrarem, haverá guerra. Eles podem aí completamente se arrepender de sair do Egito e querer voltar. Então eu vou fazer o seguinte: vou fazer eles darem a volta no deserto e vão por um caminho que é impossível. Eles vão pelo mar. Como? Moisés não sabe, mas o Senhor dará um jeito. E o pior, no meio desse caminho, o Senhor manda que eles acampem, mas ainda em território egípcio, já próximo daquele lugar que hoje nós conhecemos como Canal de Suez, tá? A passagem do Mar Vermelho foi naquela região. Então o que acontece? O Senhor dá uma ordem que os israelitas a princípio não devem ter entendido, mas obedeceram. Então ali ficaram, em Piairote, entre essa cidade chamada Migdol, que era mais ao norte do Egito, e o Mar dos Juncos, que era uma parte, um bracinho, um lago muito grande do Mar Vermelho, que adentrava o que hoje é o Canal de Suez. Esse Mar dos Juncos foi o que possibilitou, no século XIX, a construção do próprio canal. Então ali eles estão acampados, ou seja, esperando o inimigo. Bem, eles não sabiam, mas essa era a intenção, porque o Senhor, Ele também, Ele é soberano sobre todos os passos de todas as pessoas do mundo inteiro. E o que é que o Senhor faz? Enquanto Ele mantém o seu povo parado, acampado, Ele agora direciona o coração de Faraó para persegui-los, fazendo com que eles se arrependessem do fato de terem deixado os israelitas ir embora. O Senhor, Ele dirige todos os passos de todas as pessoas. Este é um grande mistério da fé, o que a gente chama de soberania de Deus e responsabilidade humana. Ao mesmo tempo em que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, em que nós não somos forçados, nossa consciência não é violentada por Deus a fazer o que queremos fazer. Você faz o que você quer fazer. Faraó não foi violentado, ele não foi movido a perseguir os israelitas à força, contra a sua vontade. O Senhor lhe dirige o coração para fazer aquilo que o coração de Faraó mesmo queria. Sei, é uma coisa complicada de entender talvez, porque é um mistério, é um paradoxo. O fato de que ao mesmo tempo em que o Senhor é soberano e dirige a história, e dirige sim a vida de Faraó, Faraó toma as decisões que quer. E assim ele arregimenta um grande exército, uma grande infantaria, ele coloca carros de guerra para perseguir aquela quantidade imensa de imigrantes escravizados que viviam no seu país, para recuperar aquela mão de obra,
Afinal, a economia de toda a antiguidade dependia de escravos. E se aqueles eram uma parte significativa da população do Egito, ora, que desastre econômico poderia acontecer sem aqueles israelitas? Seria complicado mesmo para a economia egípcia. Então eles vão atrás, mas é o Senhor que lhe move os passos. Mas Faraó não deixou de ser mau. Faraó estava em causa dos israelitas para voltar a massacrá-los. Por que então o Senhor deixa o seu povo acampado? E aí nós aprendemos uma coisa: que nós não somos todo mundo. Sabe aquela frase de mãe, né? Quando você quer fazer uma coisa que todos os seus colegas, amigos da escola fazem, e aí ela responde: mas você não é todo mundo, né? Ah, todo mundo faz, mãe, por que eu não posso fazer? Mas você não é todo mundo. Se seria lógico para qualquer nação naquela época não acampar, mas fugir do território egípcio o mais rápido possível pelo caminho mais curto, por que obedecer a Deus indo pelo caminho mais longo e ficando parado por um bom tempo até ser alcançado pelo inimigo? Porque você não é todo mundo. Você não vive por circunstâncias. Você vive pela fé. Você vive pela palavra de Deus. Todo mundo tira vantagens, é corrupto no seu trabalho, mas você não deve ser. Todo mundo, para poder crescer no seu trabalho, precisa bajular, precisa aplicar um golpe, passar por cima de alguma pessoa, humilhar outras, mas com você não será assim, porque você não é todo mundo. Ah, todos os meus colegas jovens ficam com uns e outros, mas você não é assim. Você esperará no Senhor uma pessoa para ter um relacionamento de verdade, um casamento. Irmãos, nós não somos deste mundo, diz assim o Senhor. Nós somos como exilados, como os israelitas eram entre os egípcios imigrantes, como os israelitas eram entre os cananeus, também igualmente estranhos, no sentido de que a ética, a moral que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Ainda que o mundo mude, ainda que a moral do mundo esteja em constante mudança, a nossa não está. Então vivemos por obediência a Deus. A obediência nossa a Deus demonstra que nós vivemos por fé. Mas mesmo assim os israelitas demonstraram medo, porque viram os egípcios se aproximando. E aí vem o segundo ponto: nós podemos receber consolo, você pode receber consolo do Senhor, mesmo ao ter medo e manifestar até incredulidade, que foi o caso dos israelitas. Deus não é glorificado pela nossa incredulidade, isso é verdade, não é? E isso é um ponto muito interessante, muito sensível dessa passagem, porque demonstra uma coisa: de que egípcios e israelitas não são moralmente tão diferentes. Os israelitas não possuem belos olhos, não são um povo tão mais nobre do que os egípcios, em nada, para que Deus pudesse dizer: eu escolhi este povo, porque esse povo é mais legal, esse povo tem fé, esse povo é corajoso. Não, muito pelo contrário. É o que acontece nessa parte da passagem, quando eles murmuram contra Moisés, dizendo: desde o Egito nós falamos para você, nós preferimos ficar lá como escravos. Imagina alguém dizer: eu preferiria ser escravo a ser livre e morrer no deserto. Às vezes parece que eles sofriam de síndrome de Estocolmo, né? Gostavam de ser postos em cativeiro, tinham experimentado algum tipo de sentimento para com seus captores. O interessante é que Moisés, ele não reprime os israelitas, ele acolhe aquela reclamação infeliz, cheia de incredulidade, mas dá uma boa notícia para eles, um encorajamento, uma exortação, porque ele fala: olha, se acalmem, a única coisa que eu preciso de vocês, fiquem calmos, o Senhor lutará por nós, Ele nos resgatará, Ele vai demonstrar uma grande salvação no meio de vocês. Irmãos, este é o nosso consolo em qualquer circunstância da vida, em especial naquelas quando nós somos prejudicados por outros, em especial por conta da nossa fé. De maneira disfarçada,
Sabe, muitas vezes, não porque você necessariamente está declarando sua fé em Jesus, você é perseguido, mas só pelo simples fato de você tomar uma decisão com base na lei do Evangelho, e as pessoas acharem estranho, e dizer, nossa, isso é esquisito, fulano, você nunca vai crescer no trabalho agindo desse jeito, não importa. Se o preço tiver que ser pago, assim como a gente acabou de ler no Salmo, né? Aquele que toma prejuízo para não ter a sua palavra empenhada, desmentida, esse é bem-aventurado, esse é aquele que serve a Deus de verdade. Ou seja, não importa as circunstâncias, não importa o que teremos que sofrer em termos de oposição, por conta do mundo ter outro tipo de valor, mas o que importa é que nós seguiremos obedecendo a Deus. Isso é fé. Fé de que Ele de fato irá nos resgatar. Se Deus agisse então com base no mérito, nenhum de nós se salvaria. Porque os israelitas aqui mostraram que eles não valiam tanto assim com relação aos egípcios, que todo o valor que eles possuíam não estava neles, mas estava no fato do Senhor tê-los eleito, tê-los elegido como povo da aliança, como povo com quem Deus iria se relacionar, para, enfim, abençoar todas as nações da terra, inclusive os egípcios. Não à toa que na saída do Êxodo, muitos egípcios se juntaram aos israelitas, porque viram aquelas coisas maravilhosas, as manifestações relacionadas às pragas, e fizeram uma opção mais sábia. Não, olha, vamos seguir com eles. Por quê? Porque o deles é mais poderoso do que todo o nosso panteão egípcio aqui, inclusive mais poderoso que o faraó. E aqueles egípcios, então, que seguem com o povo de Deus, se tornam o povo de Deus. Porque não era uma questão étnica, era uma questão de fé. E se juntam. Então o povo de Israel nasce como nação bastante misturada. Mas o que os unia? A fé de que quando nós temos medo, somos consolados pela memória de que Deus é nosso resgatador, de que Deus luta sempre por nós. Todas as nossas lutas, todas em absoluto. A luta que você tem no casamento, a luta que você tem em casa com seus pais, a luta que você tem com seus filhos, as dificuldades do trabalho, todas elas, irmãos. O Senhor não está alheio a nenhuma luta nossa, mas Ele também sabe que nós somos muitas vezes incrédulos, e que se Ele agisse por mérito, nenhum de nós se salvaria. Os israelitas eram tão merecedores das águas daquele mar quanto os egípcios foram, tão merecedores que o Senhor aplicasse justiça quanto os egípcios. Mas ainda assim, o Senhor resgata o seu povo, porque Ele é fiel à palavra que Ele mesmo empenhou. Ele prometeu a Abraão que iria fazer dos seus descendentes uma grande nação. Então, como poderia deixá-los perecer? Seja no mar, seja por meio do exército egípcio, ele seria mentiroso. Só nisso o povo já deveria se agarrar e dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Então, vamos confiar. A gente viu um monte de coisa que o Senhor fez. Poxa, a gente viu as pragas, viu como a gente saiu de lá, do Egito, até com despojos. Por que é que a gente não vai confiar? Ele prometeu ao nosso pai Abraão. Só isso já deveria ser base, mas não foi suficiente. Mas ainda assim o Senhor vai e liberta o seu povo. E aí nos ensina um terceiro ponto: confie confiante no poder do Senhor. Ele é glorificado na manifestação do seu poder. Era um dos objetivos do Senhor. O Senhor elabora um plano a partir da fuga dos israelitas, para que seu poder fosse manifesto pela última vez na terra do Egito, naquela ocasião. Para que fosse uma demonstração final de que, olha, eu sou o soberano. E a arrogância humana de achar que é alguma coisa, ela é completamente inútil. Diante do poder do Criador, ela não é nada. Mesmo que esse homem seja o homem mais poderoso da terra, então, que era o faraó. Então o Senhor se manifesta
poderosamente no meio dos israelitas, fala ao povo por meio de Moisés que eles continuassem marchando, seguissem em frente, enfrentassem o mar, que ele iria realizar uma salvação poderosa. Ele salva o seu povo dos seus inimigos. Ele fez o impossível, o que não está, em termos de lógica, dentro das possibilidades, é supralógico, para salvar o seu povo. Porque ele não mede esforços de cumprir a sua palavra. Porque ele é glorificado quando ele salva. O Senhor Jesus, recorrentemente, em especial no Evangelho de João, fala muito a respeito disso. O Pai, glorifica a mim, com a glória que tive no início contigo. Ele também fala que ele veio para glorificar o Pai. De que maneira? Salvando. Quando Deus empreende salvação, ele é glorificado. A sua palavra, então, ela não é desmentida. Tudo aquilo que ele prometeu lá, desde o Éden, a Eva, que um filho de mulher esmagaria a cabeça da serpente, a grande inimiga da humanidade. Este episódio aqui é parte desse processo. Para que isso se cumprisse, teve que haver apuros, sofrimento por parte do povo de Israel. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós também devemos desejar cumprir os sofrimentos de Cristo em nós. Não é que nós cumprimos o sofrimento de Cristo para a salvação, como que para nós mesmos sermos salvos, precisássemos sofrer. Há cristãos que passam pela vida crentes em Jesus e não sofrem nada. Nenhuma oposição, tudo na vida dele vai muito bem. E Deus é glorificado assim. Mas há outros que não. Veja a posição, por exemplo, daqueles que são nossos irmãos em países onde há uma grande oposição ao Evangelho. Eles sofrem mais do que nós. Sofrem por amor de Jesus. E o sofrimento deles é um sofrimento pelo qual Deus também é glorificado. E se é glorificado na vida deles, também é de ser na nossa, se nós também sofremos qualquer tipo de oposição. O problema é que nós, há um menor traço de perigo, muitas vezes o que nós fazemos é entregar os pontos completamente. Não pode ser assim. Porque o Senhor nos salva com mão poderosa. Então a gente deve caminhar confiante no poder do Senhor. Sempre confiar nele. Em todas as circunstâncias. Ele tem poder para salvar. Nós crescemos em fé quando Deus então nos leva a situações difíceis. Veja em que posição o Senhor colocou os israelitas de propósito entre o mar e o exército, para que enfim eles tivessem o quê? Uma fé mais amadurecida, uma fé muito mais fortalecida, porque é assim que termina o nosso capítulo, com uma declaração de que aquele povo creu agora inteiramente no Senhor e em seu servo Moisés. Então nós crescemos em dificuldades, nós crescemos quando sofremos oposição por amor do Evangelho. Então esse tipo de oposição, irmãos, fajuta, que muitas vezes a gente vê da igreja evangélica brasileira, da qual nós fazemos parte, mas que muitas vezes pensa que é perseguida, quando na verdade ela sofre por falar aquilo que não é sábio, por mau testemunho. Não estou falando de você sofrer oposição por mau testemunho, muito pelo contrário, sofrer oposição por amor a Jesus, de fato, por fazer aquilo que Jesus faz, por procurar se manter-se de fato incorrupto no mundo corrupto, por não praticar as coisas que todo mundo pratica, porque você não é todo mundo, porque isso demonstra que você confia num Deus que para talvez muitas pessoas seja completamente ilógico e fundado. E por fim o que vemos é que o Senhor chama esse povo para que tema e confie no Senhor de todo o coração. Ao final deste episódio, o que o Senhor faz é executar a sua justiça contra os seus inimigos, na qual ele também é glorificado. Ele é glorificado quando salva o seu povo e também é glorificado quando aplica justiça aos seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Todos aqueles que estão em rebelião contra Deus.
A situação dos egípcios, naquele momento, não era diferente das dos israelitas antes dos israelitas serem chamados por Deus. Todos nós somos inimigos de Deus, mas alguns o Senhor chama a reconciliação. Ele chamou a você e a mim a sermos reconciliados com Ele, a deixarmos de ser seus inimigos, para que não fôssemos mais alvo da sua justiça, mas sim alvo da sua graça, da sua salvação. Mas aqueles a quem o Senhor não chamou, Ele aplica a sua justiça. Então é justo Ele ser duro com os egípcios, que é o que Ele faz. Ele executa então a sua justiça e nela também Ele é glorificado, como Ele havia dito que haveria de ser. Os próprios egípcios exclamam: Deus, o Senhor, o Deus deles, está lutando por eles. A gente não sabe o que está acontecendo. As rodas saíram do nosso carro, a gente não tem como se locomover. E agora? E se as águas voltarem? E o Senhor manda Moisés estender as mãos para que as águas voltem ao seu lugar, e todo o exército do Egito, inclusive o faraó, vai sucumbido nas águas. E aí os israelitas veem que a coisa é séria, que seguir a Deus é uma coisa séria, que aquela murmuração do início, ela não cabe. Eles vão cair de novo, eles vão de novo murmurar, porque nós com frequência praticamos muitas vezes os mesmos pecados, parece que não aprendemos, mas aqui pelo menos eles parecem que aprenderam. Eles viram que, olha, nós temos que temer esse Deus, porque Ele aplicou justiça. A justiça que Deus aplica ao ímpio, ela não deve ser motivo para nós de gracejo. Fazer piada com o pecado alheio é uma coisa muito, mas muito ruim, testemunha muito mal. Alegrar-se com a desgraça alheia não tem nada a ver com o Evangelho. Os israelitas não fazem isso. Eles não se regozijam pelo fim dos egípcios por si mesmos, mas pela libertação das mãos de um inimigo. Isso sim era motivo de louvor, que é o que acontece no capítulo seguinte, quando Moisés e Miriam, sua irmã, lideram o povo num ato de adoração e de festa. Mas aqui não há gracejo, não há motivo para isso. Há motivo de temor e confiança, especialmente confiança naquele que o Senhor enviou. Para nós, mais do que Moisés, naquele momento era necessário, para que eles demonstrassem fé no Jesus que viria, era necessário eles mostrarem fé naquele Moisés, um profeta menor que Jesus, mas que era por meio de quem Deus falava. Se eles demonstrassem fé em Deus, tinham que ouvir aquele que Deus enviou. Para nós hoje é a mesma coisa, só que nós temos um privilégio. Viemos depois na história da redenção. Então nós viemos depois da plenitude da revelação de Deus, no qual Deus não precisou mais de um intermediário entre o povo e Ele, que era o próprio Moisés. Agora o próprio Deus desceu até nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Confie naquele então que Deus enviou, o Senhor Jesus. Não há nada, irmãos, concluindo maior do que a glória de Deus. Não há nada. Por que motivo então Deus poderia criar o mundo, executar a salvação para aqueles homens que escolheram o orgulho e a queda? Não há motivo maior do que a glória do Criador. Tudo está vinculado a essa noção de que Deus seja glorificado. Esse é o grande fim de todas as coisas, que a glória de Deus se manifeste. Então tudo que acontece na nossa vida, desde as oposições que sofremos, perseguições, dificuldades pelas quais passamos, elas devem cooperam para que Deus seja glorificado. O Senhor nos diz, quando escreve à igreja de Esmirna, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aquela igreja teria em torno de algumas pessoas, 10 pessoas daquela igreja seriam postas na prisão e talvez não saíssem de lá vivas. Mas o Senhor diz: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel,
independente da circunstância, independente de consequências que você sofra hoje. Nos esportes, nós temos um termo chamado fair play, né? Jogo limpo, no qual muitas vezes você está em vantagem com relação ao seu adversário, mas quando vê que ele de repente se machucou de uma maneira, há alguma interrupção e ele fica em desvantagem em termos honestos, você para, interrompe o jogo. Por quê? Porque ser limpo e honesto com o seu adversário é mais importante do que alcançar um ponto, um gol, uma cesta, seja o que for. Irmãos, nós cristãos somos chamados a viver assim, a entender que muitas vezes nós assumiremos o ônus, nós assumiremos os prejuízos, por amor dos outros. Por isso, que com frequência podemos ser sim postos em circunstâncias difíceis. O servo não é maior que o seu Senhor. Jesus mesmo, ele foi perseguido, ele sofreu oposição, ele foi torturado, ele foi morto numa cruz de maneira vexatória, humilhante, a ponto de um dos seus apóstolos falar: eu não sou digno de morrer como o Senhor. E pendura de cabeça para baixo, dizia assim a tradição a respeito da morte de Pedro, mas consciente de que nós não somos maiores que Jesus. E se ele sofreu oposição justa, não por causa do nosso mau comportamento, quem somos nós para reclamar das oposições que sofremos? Então tenham bom ânimo, porque é assim como termina a história do travesseiro do Mar Vermelho. Eles chegam ao outro lado, eles são libertos. Por isso o Senhor Jesus nos diz: apesar de tudo isso, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim diz o Senhor também para mim e para você hoje. Tenha bom ânimo em qualquer dificuldade que você passar ou oposição, mas fique firme no Evangelho, confie no Senhor, leve o Senhor a sério. Tenha a glória de Deus como um grande alvo da sua vida, seu grande projeto de vida, glorificar a Deus por meio de todo o meu ser. Glorifique a Deus por meio de todo o seu ser. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor realizou uma grande salvação poderosa, Pai, entre o teu povo, Israel, naquele tempo, tantos séculos, Pai. Nós também te glorificamos, ó Deus, porque no meio de nós também o Senhor agiu com mão poderosa e realizou também tão grande salvação por meio de Jesus. O Jesus no qual aqueles israelitas tinham que crer, mesmo sem saber o nome, o Jesus no qual hoje nós devemos crer, porque já conhecemos, ó Deus, toda a tua história. Sabemos que o Senhor habitou entre nós e está no nosso meio, Pai, Espírito. Senhor, que nós tenhamos compromisso contigo, ó Deus, obediência como fruto de fé. Pai, faça de nós a murmuração, a reclamação, Senhor. E faz, ó Deus, porque confiemos em Ti, de maneira que possamos caminhar todos os dias, sabendo que é o Senhor que batalha por nós, em todas as frentes, ó Deus, nos quais lutamos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Estou em tuas mãos.
escuridão, tua presença me conforta, e sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bom, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, só avisando, que semana que vem o culto será único, tá? Será somente em Coreana, às 11 horas, por conta do Dia das Mães. E lembrando que nós teremos dia 13 de maio a reunião dos jovens lá em casa, próximo sábado, e com os casados, dia 27. O Senhor os abençoe e uma boa semana.